Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre um show da WWE, nesse caso é o show do Monday Night Raw. Então sem mais delongas, você já deixa aí seu like, você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos nessa falar sobre esse show. Lembrando também pra você se inscrever no meu canal secundário, que está aí na descrição, porque essa semana tem vídeo novo lá, essa semana tem um sorteio da Champions League da fase de grupos e eu vou comentar lá, provavelmente na quinta ou na sexta, o que eu achei dos grupos, minhas apostas, quem vai se classificar, quem não vai se classificar, pra quem eu vou torcer, pra quem eu não vou torcer. Então já corre lá, se inscreve lá rapidão pra já ficar ligado no vídeo que sairá em breve, né? Bom, o show dessa semana foi aberto com o campeão universal da WWE, o cachorrão Roman Reigns. Roman Reigns, que na semana passada havia até defendido contra o Finn Balor o próprio título universal logo em seu primeiro dia ali como campeão, né? E teve todo aquele momento onde o Braun Strowman, após o combate, tenta fazer o cash-in, tenta usar seu contrato do Money in the Bank. E aí o Shield vem, protege o Roman Reigns, impede que o Braun Strowman utilizasse seu contrato, né? Então o Roman Reigns vai lá, meio que fingindo que nada aconteceu, e disse que na semana passada ele mostrou o que ele está ali para ser um campeão lutador, e que nessa semana, independente das pessoas gostarem dele ou não gostarem, ele está lá para fazer exatamente a mesma coisa. Então, se alguém ousa querer tirar o título universal dele naquela noite, o desafio estava aberto ali, né? E aí, então, foi lá e apareceu o monstro entre homens, o Mr. Money in the Bank, Mr. Monster in the Bank, Braun Strowman, apareceu ali para falar com o Roman Reigns, né? E aí, então, o Braun Strowman foi e comentou, né, sobre o fato do Roman Reigns ter sido ajudado pelo Seth Rollins e pelo Dean Ambrose na semana passada, dizendo que o Roman Reigns ali, como sempre, tinha uns capangazinhos, uns parceirinhos para salvá-lo, né? E aí o Roman Reigns falou que o Shield está além da compreensão de qualquer um, inclusive do próprio Braun Strowman, né? O Shield, ele não tem que ficar se justificando pra ninguém, porque o Shield tem seus próprios valores. Ele disse que o Seth Rollins e o Dean Ambrose enxergam muita credibilidade nele como campeão. Estavam lá, então, pra lhe dar apoio. Era isso que o Shield representava, né? Que, tipo, assim, vamos lá. Se é um heel que tá falando isso, todo mundo não dá a mínima credibilidade. Vai falar, não, tá de brincadeira. Se a autoridade fazendo isso com o Seth Rollins, não dá uma mínima credibilidade. Ah, tá roubando, deixa de ser ladrão, deixa de ser traiçoeiro, né? Agora, como é o Shield, fica até de um jeito assim, ah, não, então tudo bem, assim sim, né? Igual o Kiko fala, ah, bom, então assim sim, né? Assim sim. Não, tranquilo, tranquilo. Sua justificativa aqui tá excelente, cara, tá excelente. É que o Shield não segue ordens, o Shield tem seu próprio senso de justiça, né? Não, ótimo, tá de parabéns, aplausos, né? E aí, então, o Braun Strowman sabe muito bem do que o Roman Reigns, ele disse que o Roman Reigns sabe muito bem do que ele tá falando, né? Que ele está reclamando do fato do Roman Reigns ficar tendo essa ajuda dos parceiros deles ali, o que impede que os dois tenham logo um confronto, né? E o Roman Reigns falou, ó, se você tá insatisfeito comigo, se você não tá muito feliz comigo, então a gente não se gosta mesmo, você pega o seu contrato e você usa agora mesmo, né? E aí o Braun Strowman vai falar que não vai usar o contrato naquela noite porque ele não é estúpido, porque ele sabe muito bem que se ele usa lá, os parceiros do Roman aparecem. Agora, ele tem que usar o contrato dele em uma ocasião onde os dois parceiros do Roman Reigns não estejam presentes, não possam interferir, não possam ajudar o Roman, né? E ele vai e disse que quer usar esse contrato, então, dentro da jaula do Hell in a Cell. E, bom, inclusive eu lembrei até que eu acho que foi no ano passado, né, que eu começava a falar Hell in a Cell, estilo Vince, né? Hell in a Cell. Era engraçado que tinha muita gente que ficava brava nos comentários. Eu não vou fazer isso de novo, não, né? Enfim. E aí, então, o Roman Reigns foi e falou: você agora sim tá se provando como um monstro de verdade, né? E estendeu ali a mão, os dois se cumprimentaram ali para confirmarem o combate, até que eles são interrompidos pelo Dolph Ziggler e pelo Drew McIntyre, né? E aí o Ziggler vai e começa a falar: vamos parar de conversa, todo mundo sabe o que vai acontecer daqui 3 semanas, vamos começar a falar mais sobre o que andou acontecendo nessas últimas semanas. Por exemplo, no SummerSlam, quando aconteceu o roubo do século, né? Roubaram meu título intercontinental. Mas sabe por que isso aconteceu?
porque o Seth Rollins, ele tinha um parceiro, né? Ele tinha um parceiro de Ambrose para poder ali estar ajudando ele, para estar roubando para ele, né? Da mesma forma que agora o Roman Reigns também teve o Seth Rollins e o Dean Ambrose para protegerem do Braun Strowman. E o Roman Reigns falou do Ziggler parar de dar desculpas, que se ele levou um pisão na cabeça, ele não tem culpa nenhuma ali. E aí então o Ziggler vai e diz que ele e o Drew já provaram que podem destruir o Dean Ambrose e o Seth Rollins, mas naquela noite eles querem outro desafio. Eles querem enfrentarem ali o campeão universal e o Mr. Money in the Bank, né? Os dois ali então, para se unirem em um confronto com os dois, né? É engraçado eles falarem isso, porque eles não ganharam do Seth Rollins e do Dean Ambrose em nenhum combate até agora. Eles falam que já passamos por eles, queremos um nível maior agora, né? Mas tudo bem. E aí então o Roman chama eles pro ringue, só que aí aparece o inspetor e agora gerente geral interino Baron Corbin, né? Aí o Corbin vai lá e fala, calma, vou pôr controle aqui, né? É o seguinte, tudo bem, o Braun Strowman agenda o cash-in dele pro Hell in a Cell, mas essa noite vamos marcar algo assim excelente, algo que o Kurt Angle jamais marcaria. E aí ele vai dizer que está então marcado um combate do Drew e do Ziggler contra o Roman Reigns e o Drew, né? Aí o Braun Strowman pega o microfone e vai falar que no Hell in a Cell ele vai pegar o título universal para ele, mas que naquela noite Ziggler e Drew sentiriam aquelas mãos, né? Slogan dele. E antes que acabasse o segmento, o Baron Corbin vai lá pro ringue, vai falar lá que ele realmente é um ótimo gerente geral, ele sempre quis fazer aquilo, e que ele ia marcar ali um combate então, que o Kurt Angle tava se negando a fazer, que é um combate contra o Finn Balor naquela noite, né? Ele se preparou toda a semana, mas o Finn Balor talvez nem tanto, né? E chamou então o Finn Balor pra ir ao ringue pros dois batalharem. Antes a gente falar sobre o combate, né? Só sobre aí o anúncio do Braun Strowman então agendar o cash-in ali contra o Roman Reigns, né? Eu vou falar um pouquinho disso melhor no final, até pelo envolvimento do Shield ali, que eu acho que poderia rolar e tal. Mas, velho, assim, se você é Mr. Money in the Bank, por que você agenda um cash-in, sabe? Já aconteceu isso já no passado, já aconteceu do John Cena agendar um cash-in em 2012. Ele era Money in the Bank, agendou o CM Punk no Raw número 1000 e falhou o cash-in. O Big Show foi lá e causou desqualificação, né? Eu acho assim, pô, se fosse um troll do Braun Strowman, o Braun Strowman trolando, sabe? Não, eu vou fazer no Money in the Bank. Perdão, eu vou fazer no Hell in a Cell. Fazer no Hell in a Cell aqui o cash-in do Money in the Bank. E aí ele fazia alguma semana antes. Beleza, você trollou legal o Roman Reigns ali, você fez o Roman Reigns ficar esperando pelo Hell in a Cell e aí acabar sendo atacado quando menos se esperava. Agora, você agendar um cash-in, tudo bem que faz sentido ele falar que é dentro da jaula, porque lá o Seth Rollins e o Dean Ambrose não te pegam. Pelo personagem do Braun também, dá pra dizer que faz sentido, tem coerência, porque se ele é um monstro, ele não pode ser covarde, ele tem que realmente querer um combate no mano a mano ali, sem interferência, sem querer pegar o adversário dele morto. Mas sei lá, ele já tentou fazer isso já no SummerSlam, ele já tentou fazer isso na semana passada, por que agora ele quer fazer um combate justo assim, sem interferência alguma? É estranho, sabe? Eu não gosto muito dessa ideia de agendar cash-in, porque aí não parece ser mais passa no Money in the Bank, parece ser na verdade uma title shot. Você ganhar um combate Battle Royal, você vai ganhar essa chance que o Braun Strowman vai ter. Você ganha um combate triplo, um combate no 1 contra 1 mesmo ali, num show semanal, você já consegue se classificar para disputar um título em algum pay-per-view, como por exemplo do Hell in a Cell agora. Você não precisa de passo no Money in the Bank pra isso. E o Braun Strowman não precisava mesmo. Não precisava de maneira alguma. Se for pra agendar o cash-in, aí que ele não precisava mesmo de passo no Money in the Bank. Porque ele conseguiria ali ser um desafiante, ter um title shot facilmente ali. Em algum combate que fosse estipulado no show. Aí ele usa a pasta, em vez de guardar ela pra algum momento específico, especial. Não, ele vai simplesmente usar pra ganhar uma title shot, sabe? É muito desperdício isso. É desperdício demais. Acho que é quase que você falhar o cash-in, né? Tipo, não passa mais emoção, sabe? Porque a emoção do Money in the Bank é o cara fazer o cash-in quando menos se espera ali. E aí fica naquela dúvida se ele vai falhar ou não, se alguém vai aparecer ou não. Agora, ele agendar um combate, aí não tem mais graça. Aí o Money in the Bank se torna inútil, né? E é o segundo ano seguido já que isso vai... Aliás, o terceiro ano seguido que o Money in the Bank vai ser inútil. É o terceiro ano seguido, por quê? Em 2016... o Dean Ambrose
praticamente fez um agendamento também, né? Porque uma semana antes ele falou que ele ia fazer no dia do Money in the Bank. Então foi quase com um agendamento, não teve caminhada, não teve shows semanais ali. A gente sempre na expectativa de, pô, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje? Não, foi no mesmo dia e já era. E aí, no ano passado, o Corbin falha, e ainda não é nem só porque ele falhou, já expliquei isso em diversos vídeos, é porque o cenário ali não era um combate valendo o título mundial, não era pay-per-view, e aí simplesmente ele apareceu num simples SmackDown, falhou e pronto, acabou ali sem agregar nada. Beleza, outro desperdício seguido. E aí esse ano de novo, um combate agendado, independente se o Braun Strowman perder ou ganhar, a gente vai falar isso no final do vídeo. É desperdício, é você desperdiçar o Money in the Bank 3 anos seguidos, um negócio tão legal que dá pra ser feito, pô. Foi bacana pra caramba o Seth Rollins, Mr. Money in the Bank 2014, o Cash-In 2015, o Sheamus também, que não foi lá um grande Mr. Money in the Bank, mas o Cash-In dele foi muito legal, foi muito interessante em 2015. E você depois desses Cash-Ins tão marcantes, o Ziggler também, né, que antes do Seth Rollins também tinha isso, pô. Vários caras aí ficaram marcados como o Mr. Money in the Bank, e aí de repente chega 2016 pra frente, é só cash-in fraco, só cash-in genérico, ou falhando. Ah não. Ainda mais agora que é um só, é só um Mr. Money in the Bank. Não é igual no passado que tinham dois, agora é só um. E aí tratar dessa maneira é muito tosco, cara. Se for assim, para de fazer então, para de fazer Money in the Bank. Né? Porque quando não é exclusivo de um show, é porque vai falhar, é porque vai agendar, então não faz mais. Olha o tanto de nomes que nós tínhamos com o perfil de Mr. Money in the Bank. Aí você tinha um Kevin Owens, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que talvez tenha saído ou não da WWE, a gente vai saber depois se é kayfabe ou não. O Kevin Owens era um que tinha esse perfil, Sami Zayn tinha esse perfil, Neville tinha esse perfil, poderiam ali estar fazendo essa fusão, Bray Wyatt tinha esse perfil, Andrade Cien Almas tinha esse perfil, AJ Styles teria esse perfil se mudasse ali pro personagem dele antigo. O Seth Rollins, se voltasse pro personagem dele antigo, também poderia. O Ziggler poderia ser. O Drew poderia ser. O Samoa Joe poderia ser. O The Miz poderia ser. As opções eram enormes. O Rusev poderia ser. E aí você dá a pasta pro Braun Strowman pra isso. É complicado, né? Mas seguindo então o show, nós tivemos lá o combate do Baron Corbin com o Finn Balor. Mais um confronto dos dois. Dessa vez o combate não foi tão interessante igual eles já tiveram já um anterior. Porém... E aí, então, o Finn Balor tava levando a melhor, tava até com raiva do Baron Corbin, tinha pegado até a cadeira ali, mas não quis usar a cadeira, quis tentar fazer o finalizador mesmo. O Corbin escapou e deu uma cadeirada ali na barriga do Finn Balor. Quando ele fez isso, eu já imaginava, pô, ele é GM, ele pode muito bem falar que a estipulação é outra, né? Porque o Kane, como executivo, ele fazia muito dessas também no show. E foi exatamente isso que o Corbin fez, ele foi lá, pegou o microfone e disse, ó, seguinte, eu esqueci de falar, mas a regra do combate é sem desqualificação, então restarta aí. Restartou, mandou umas cadeiradas ali no Finn Balor, fez o End of Days e venceu o combate, né? Utilizando ali do poder de GM para ter privilégios. Isso que faz sentido, que deixa mais legal. A real é que o Baron Corbin, antes de virar GM, já tava indo muito bem com esse papel de inspetor, né? Ele tá fazendo a função que é para ele fazer, ser irritante, ser... porque inspetor é pra ser irritante mesmo. Aqueles próprios inspetor de escola é chato, né? Quer dizer, os eficientes são chatos, os mais ruins é aqueles bonzinhos que deixam você fazer o que quiser, aí pronto. Aí você já sabe que a escola é uma porcaria quando o inspetor é fraco, mas quando o inspetor é chato é porque a escola anda. E aí você vê na própria WWE, o Baron Corbin sempre chato pra caramba, sempre ali no pé do Kurt Angle, agora como gerente geral, né? Lembrando ali até alguns vestígios da autoridade que fazia isso em algumas ocasiões, né? Até uma certa saudade, digamos assim. Mas o fato é que o Vince levou ele pro Raw pra tentar reconstruir ele. Deu esse papel pra ele aí. E assim, ele tá aparecendo em todos os segmentos quase do show. Então, é um jeito do Vince que acha que pode melhorar o Baron Corbin. Eu acho que tá menos chato do que ano passado. Ano passado o Baron Corbin era muito genérico, né? Dos anos anteriores também, ali aparecia um segmento ou outro, bem razoável. Agora com esse papel dele de executivo aí, de inspetor, tá aparecendo quase sempre, fazendo funções ali um pouco mais interessantes. Uma coisa que me incomoda é o público que ter cantado lá no momento do combate que, você não é um wrestler, né? Você não é um lutador. Eu acho isso muito exagero. Se você não gosta do cara que o cara é heel, xinga ele, chama ele de várias coisas, de vendido, de horrível, né? You sucks. Mas falar que o cara não é wrestler, o Baron Corbin é por cima, o Baron Corbin não é um wrestler ruim. Mesmo se o cara fosse ruim, eu acho errado falar isso, mas... primeiro, ele não é ruim. Já cantavam isso pro Roman Reigns diversas vezes, inclusive às vezes cantam ainda, né? Falar que esses caras não são wrestlers só porque você não gosta do personagem deles, ou porque você acha que alguém ali é melhor que eles em ringue, ou que eles não são grande coisa pra você em ringue. Pra mim,
são bons wrestlers, sim. Tanto o Baron Corbin quanto o Roman Reigns, eu acho exagero chegar a falar isso. Imagina que chato, sabe? Você chega num restaurante e fala lá, você não gosta da comida, às vezes a comida nem é ruim, é você que não gosta mesmo, e vai lá e fala, você não é cozinheiro. Fala isso lá pro chefe, tipo, só porque você não gostou da comida. É uma falta de respeito, né? Então a mesma coisa, chega ali e fala, você não é lutador. Pô, pelo amor de Deus, né? Aí não entendo porque... É por isso que às vezes eu torço muito contra aqueles lutadorzinhos que os fãs aplaudem, que os fãs apoiam. Porque é muito chato esse povo de crowd. Tipo, tem muita gente que costuma gostar de lutador porque a crowd gostou. E odiar porque a crowd odiou. Eu sou o contrário. Eu começo a gostar daqueles que a crowd vaia e começo a odiar aqueles que a crowd apoia muito. Porque é muita hipocrisia nessas crowdzinhas aí chatas pra caramba, de Toronto, do Canadá aí, em Londres tem crowd modinha, nos Estados Unidos tem modinha, é um bando de chato pra caramba, essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Eu ainda tenho que fazer um vídeo específico só sobre isso, só sobre o público de arena, que não é o mesmo público do universo WWE, não é o público que compra mercadorias, tanto que o Roman Reigns é líder em mercadorias de vendas, mas chega na arena é vaiado bastante. Né? O John Cena passou por esse tipo de situação. Não é o mesmo público, né? É o público que aplaude Nakamura, né? E ao mesmo tempo, olha que irônico, né? Fala que o Corbin não é wrestler, o Roman Reigns é vaiado, mas o Nakamura vão aplaudir o Nakamura. Pô, olha que Nakamura legal, né? Público que aplaude Santino Marella, né? É interessante. Eu sinceramente odeio o crowd. Por mim, WWE podia ser assim, vazio, sabe? Tipo, só num espaço ali, gravado, sem ninguém na arena. E tudo muda e coloca som de fundo ali. Ou então chama ator pra fazer o papel de público, né? Tipo em filme. Aí eles fazem lá o tipo de reação que a WWE quer que eles façam em determinado momento, né? Melhor do que essas porcarias aí. Enfim. E aí então na sequência, tava lá no backstage a Dana Brooke conversando com a Apollo Crews. E a Apollo Crews lá falando pra ela que aquela noite é muito especial, porque ela vai ter um combate depois de 9 meses. E se ela vencer, ela vai estar na Evolution e tal. E ela tem que se preparar muito. E aí então aparece o Titus O'Neil, vai falar, então você tem o combate agora, vamos lá, que seu combate vai ser com a Sasha Banks, né? E aí a Dana Brooke, rapaz, Sasha Banks, tá bom, vou lá, né? Aí o Apollo Crews, como é que você marca um combate contra a Sasha Banks? Ela não luta 9 meses ali, a Dana Brooke. Sei lá, vamos nessa, vamos apoiar. Eu sei que entrou a Sasha Banks pro combate, e aí eu fui no banheiro quando eu voltei, não é zoeira não, quando eu voltei, de repente já tinha acabado o combate e tava lá comemorando já a Sasha Banks e a Bayley. Ai meu Deus do céu, e o Apollo ali ajudando a Dana Brooke, né? Eu falei, caramba, que rápido. Então eu nem sei o que aconteceu, mas sei que foi rápido, sei que a Dana foi derrotada. E o ponto é esse, né? Dana Brooke, por enquanto, então não estará no Evolution, né? Porque se ela vencesse, ela estaria. Se ela não vencesse, não. Vamos ver, né? Essa história do Apollo com a Dana Brooke tá dos dois cada vez mais próximos, cada vez mais preocupados um com o outro. O Titus O'Neil ali de bicão, às vezes tentando atrapalhar. Será que vai ter uma briga do Apollo com o Titus por causa desse negócio da Dana Brooke aí? Não que o Titus esteja interessado na Dana Brooke, mas no sentido de a Dana Brooke ali se sentir que está sendo prejudicada pelo Titus e o Apollo sendo mais sentir isso, falar, Titus, você tá atrapalhando a Dana e tá atrapalhando a mim, vamos conseguir só nós dois aqui, tchau Titus, vai cuidar dos seus filhos, etc, né? Enfim. Bom, aí na sequência, então, tava lá o Dean Ambrose no backstage, junto com o Seth Rollins foi lá pra um segmento, o Dean Ambrose ficou com aquela cara dele de raiva, de furioso, né? Aí o Jinder Mahal foi lá falar com ele, nossa, desde que você chegou, você tá com uma cara de raiva, uma fúria, né? Você precisa controlar os seus ânimos, né? Vai lá, fecha o olho junto comigo e começa a falar. Shanti! Shanti! E aí foi e falou, o que você tá vendo agora, Jinder? Eu tô vendo você, eu estou vendo a mim, e eu estou me vendo batendo e estourando toda essa sua cara, né? O que você acha disso? E aí então, depois ficou marcado um combate do Dean Ambrose contra o Jinder Mahal. Essas foram as únicas palavras que o Dean Ambrose disse desde que retornou, hein? Até agora foi tudo que ele disse. Pra você ver como tá estranho esse Dean Ambrose, a gente vai falar daqui a pouco do combate dele com o Mahal, né? Porque na sequência tava lá o campeão intercontinental Seth Rollins, né? O nosso querido arquiteto Seth Rollins foi lá e comentou então ali, inclusive com a camiseta do Shield nova, né? O que eu falei pra vocês, vai vender mais camisa. Meu Deus do céu, a WWE abusa também da venda de camiseta do Shield, hein? Caramba, vai tirar já grana de mais gente ali. Tava lá em Toronto, né, o Raw dessa semana, e aí o Seth Rollins apareceu lá, tal, campeão intercontinental, e ele falou então
que é bem legal ele ir ao ringue, fazer ali o pisão que ele sempre faz, né? Botar tudo pra queimar, botar tudo em chamas, né? Burning down. E aí diz então que naquela noite ele queria novamente colocar um desafio aberto. E aí então quem quisesse enfrentar ele pelo título continental era só aparecer, né? E então aparece o canadense Kevin Owens, né? Não era Montreal, mas era também uma cidade do Canadá, Toronto. E aí então ele foi lá bem animado. Animado não, né? Bem assim, meio que assim, determinado, vamos falar assim, né? E ele foi e falou: olha, Seth Rollins, eu tô muito feliz pela sua felicidade, pela sua alegria, né? Porque eu tô meio diferente desde que eu cheguei aqui no Raw, né? Eu achei que as coisas iam melhorar, porque eu tava muito mal no SmackDown, mas não vem isso que vem acontecendo, né? Eu venho cada vez mais ali sendo derrotado, venho cada vez mais falhando aqui nos shows. E sabe, no SummerSlam, pelo contrário de mim, você foi lá e conseguiu ganhar o título. Mas sabe por que você ganhou o título? Porque você tinha seu melhor amigo do lado de fora do ringue te ajudando. E se eu tivesse meu melhor amigo, Sami Zayn, que tá machucado, eu também conseguiria me dar bem e talvez ganhar do Braun Strowman, né? O título, o Money in the Bank, o título universal. Ou quem sabe no futuro o título continental, né? Mas ele queria colocar suas últimas fichas naquela noite e ir em busca do título intercontinental ali em Toronto, né? Já que é um bom palco, apesar de ele preferir Montreal, né? Enfim, e aí foi lá então lutar com o Seth Rollins, né? O combate foi um tanto longo até, tanto que deu 3 intervalos no combate, né? Geralmente, no máximo 2 intervalos são ali os combates do show. E um bom combate, cara, um combate muito interessante dos dois, principalmente na hora final ali, onde os dois começaram a fazer os principais golpes, super chute. Kevin hoje diversas vezes ali levantando o público, né? Já que país natal dele, e aí fazer super chute ia pra contagem, fazer o stunner ia pra contagem, tentava frog splash, tava muito legal, tava muito estilo os desafios abertos do John Cena, né, em 2015, que o adversário ali, o desafiante sempre demonstrava uma sequência de golpes sensacional e o público ficava ao lado dele, só que no final ele fazia um finalizador e retia, né, conseguia reter o cinturão. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né, o Kevin tentou fazer um mortal ali da terceira corda, né, que faz tempo que ele não tenta fazer um desse. E aí o Seth Rollins conseguiu fazer ali depois escapar dele, fazer ali um super chute. E depois o Corpse Down para se manter como campeão intercontinental, né? E aí então, beleza, ele sai lá com o título. E aí após o combate, depois do intervalo, o Kevin estava sentado ali numa cadeira no meio do ringue, com uma cara desanimado, chorando bastante. E aí então, ele vai e fala ali, aliás, ele vai e tenta falar, não consegue, aí ele vai falar, quer saber? Eu desisto, né? Eu estou fora, I quit. Ou seja, I quit tem 2 significados. Geralmente, quando alguém fala I quit em combates, I quit match, é porque tá dizendo eu desisto. No caso ali, ele quis dizer que estava se demitindo, né? Demitindo do que? Da WWE? Demitindo do Raw? Não sabemos, né? Não sabemos. E aí ele então saiu caminhando, triste pra caramba, como burro castigado, e foi embora da arena, né? Assim, eu não sei na hora que eu tô gravando isso se é kayfabe ou se não é kayfabe, pode já ter saído aí na hora que você tá assistindo agora. Mas olha só, teria muito sentido se não fosse kayfabe, porque de fato, cara, ele já perdeu tudo, já tá no estaca zero, e aí ele vai, chega, faz um desabafo ali, faz um bom combate, né, como se fosse uma despedida, perde lá em Toronto, no Canadá, país natal dele, e depois no final fala isso, bastante triste, né? Então, faria muito sentido ser uma despedida pra ele isso, né? Agora, a gente não sabe se isso é kayfabe ou se é real, se ele vai realmente sair da WWE, porque eu não sei quanto tempo mais ele tem de contrato, se não me engano ele não tem contrato encerrando agora, exatamente, né? E a não ser que a WWE queira demiti-lo, isso aí seja só para acrescentar na storyline, talvez ele tenha feito alguma besteira, eu não sei, mas é estranho, né? É estranho esse segmento. Deu até um pouco de pena dele, né? E, enfim, aí ele saiu dessa maneira. Assim, então, vários fatores fazem parecer que poderiam ser verdade, mas eu acho que não, cara. Eu acho que deve ser kayfabe, torço pra ser kayfabe, porque o Kevin Owens é um grande superstar. Poderia facilmente hoje estar com qualquer título aí do Raw. Vem fazendo bons trabalhos aí nesses últimos anos, apesar de uma falha aqui, uma falha ali, é verdade, mas é um bom superstar, talentoso, como a gente já viu aí nesse último combate, já prova isso.
Nessas últimas promos dele aí também já provam isso. Agora, se não vai parar, então o que ele faria? Será que ele voltaria pro show do SmackDown, talvez? Não sei. Pediria ali pra Paige aceitar ele, pro Shane aceitar ele de volta, né? Não sei. Vai sair da WWE mesmo? Mas, assim, se for só kayfabe, qual é a ideia dele em fazer isso? Ele esperar o Sami Zayn se recuperar pra voltar junto? Ele fazer um retorno surpresa, mas pra quê? Pra surpreender quem? Pra talvez se vingar do Braun Strowman? Não sei. É muito confuso, é muito difícil saber agora o que o Kevin Owens planeja em falar isso. Será que na verdade o que ele quer dizer é que ele vai mudar de atitude? Vai tentar ser um babyface, né? Uma face turn aí do Kevin Owens? Várias possibilidades aí, então pro KO deixou uma dúvida no ar aí muito grande, né? Bom, eu sei que no backstage do show tava lá o Baron Corbin e viu o Braun Strowman, entrega a pasta dele do Money in the Bank ali. E tá lá então a pasta para usar no Hell in a Cell. Quando ele fez isso, né, deu até um colega meu que deu uma ideia bem interessante e ele falou assim: cara, se o Corbin é gerente geral e tá com a pasta no Money in the Bank ali, ele pode simplesmente ordenar e falar que a pasta agora é dele. E aí fazer o uso dela e ganhar o título mundial, meio que se vingando do que aconteceu no passado que ele falhou, tá ligado? Aí eu pensei, falei, pô, seria uma ideia bem genial por parte do Corbin fazer isso, né? Tipo, ia surpreender a todos, tal, ali, seria uma ideia de gênio, mas não acredito muito nisso não, né? E aí bizarro, né? Porque, pô, entregou a pasta do Money in the Bank ali pro Corbin, falei, então já era. Se existir alguma chance do Braun Strowman tentar trollar o Roman Reigns, já não vai acontecer, porque a pasta não vai estar com ele no combate. O que pode acontecer é só se ele tivesse algum acordo com o Corbin, fosse só um teatrinho, sabe? O Corbin aparecesse depois com a maleta lá pra ele usar, né? Só se fosse tudo um teatrinho, mas nós vimos que não foi, apesar de ter rolado um troll do Braun Strowman, não foi pra fazer caixinha, a gente vai falar daqui a pouco, né? Bom, aí na sequência então iríamos ter um combate ali do B-Team, os campeões das duplas, contra o The Revival, né? Um combate de duplas agora, sem valer o título, mas na semana passada vocês devem se lembrar que o Scott Dawson já tinha vencido ali, se não me engano, o Bo Dallas, e o Kurt Sexton tinha vencido já o Dash Wilder, ou foi o contrário, não sei, enfim. De qualquer maneira, então, iríamos ter um combate de duplas ali deles, rolou o combate e o Revival venceu dessa vez, mais uma vez, e definitivamente quebrou a streak do B-Team, né? Quebrou a streak individual do Kurt Sexton, do Bo Dallas, e agora quebrou a streak deles em duplas. Só não tirou o título de tags ainda, mas eles foram lá, pegaram o título de duplas como se fosse deles, pegaram o microfone e falaram lá que eles estão cansados dessa divisão, que no passado tinham lendas na WWE disputando aquele título, e hoje o galera se contenta ali simplesmente com B-Team, sabe? Como é que eles saíram disso? Como que eles saíram daquele passado glorioso pra B-Team? Não faz sentido isso, né? E que eles precisavam ali acabar com essa patética divisão de duplas que está o show do Raw, né? E só falaram verdades. É realmente fato isso que eles disseram, né? O B-Team, embora seja engraçado, não deixa de ser uma piada. Não deixa de ser uma piada ali. Pro B-Team tá sendo como a principal tag ali, invictos inclusive, né? E a anterior também era uma piada. Bray Wyatt e Matt Hardy também era uma completa piada. Nunca gostei. E aí, quem que tem além dessas opções? Heath Slater Ryan, outra piada. Breezango, outra piada também. Só piada tem nesse jogo do Raw. Tirando o Authors of Pain e o próprio Revival, né? E aí o Drew Ziggler se entrasse na divisão, o dinheiro do Seth Rollins se voltasse pra divisão. Mas não é o caso, né? Então, basicamente, duas tags aí que não eram piada. Só que o Revival perdia bastante. E os Authors of Pain só ataca jobbers, né? Tyson O'Neil e o Apollo vem com zero tag também, porque é outra piada. Então, cheio de piada. Eles não falaram mentira, né? Vamos ver aí. Quem sabe o Revival tira esse título deles. Está marcado pra semana que vem um combate de duplas. E aí chega o fim da era do B-Team e simplesmente 3 semanas ali acaba tudo, hein? Perde todo tipo de invencibilidade, cinturão. Seria um negócio até que engraçado, né? Bom, eu sei que na sequência então estava lá presente o nosso querido Elias, né? O Elias então novamente lá para fazer suas canções e tal. E como sempre tinha que falar mal do público da arena, tinha que falar mal do público de Toronto, né? E aí ele é interrompido para surpresa de muitos por Trish, né? Trish Stratus, presente lá. Ela que era de Toronto, né? É de Toronto no caso. Foi lá então a Trish, pegou o microfone e foi e falou pro ele, e o Elias até antes disso, ó, galera, tá vendo, ó? Trish Stratus presente, né? E aí então a Trish vai falar, olha, eu gosto das suas músicas, você tem umas letras legais, até criativas. Mas o problema é que quando você começa a falar de Toronto, minha terra natal, aí as coisas complicam, né? E aí ela vai falar,
Quando chega esse momento, aí ela vai e imita a fala do Elias, né? Calem a boca, guarde as coisas e preste atenção, né? Enfim. E aí então o Elias vai falar, olha, eu não tenho culpa, né? É que, tipo, pra mim fazer uma boa música aqui em Toronto é o mesmo que... Aí ele falou o nome lá do torneio de rock, se não me engano. É o mesmo que esse torneio de rock ia acontecer aqui. Nunca vai acontecer, né? Enfim. E aí então a Trish vai e responde bem, né? A mesma coisa que você ganhar um título da WWE, né? Isso também nunca vai acontecer na vida. E aí foi uma bela mastigada no Elias, né? Ela vai falar pro Elias, olha Elias, acho que já tá na hora já de você ir embora daqui, né? E aí então o Elias vai falar, olha Trish, fala a verdade, o que você veio fazer aqui é pelo mesmo motivo de todas as mulheres aqui presentes na arena também ficarem me olhando, né? Você quer estar perto de Elias, né? E aí então a Trish vai falar, né? De um jeito sarcástico. E o Elias vai falar, mas olha, infelizmente tenho que te dizer que eu não aceito sair com mulheres acima dos 60 anos de idade. E aí, então a Trish mandou um tapão na cara dele ali. Mas valeu a pena. Foi uma bela de uma resposta do Elias pra cima da Trish, que não tem mais de 60, mas já tá também o meu coroinha aí, né? Enfim, também não tem nada contra aí. Se eu não me engano, ela tem quase a mesma idade que a Stephanie, é isso? Enfim, é que a Stephanie tá um pouco mais conservada e tal, mas a Trish também não tá nada mal pela idade, né? E aí, então, ela levou isso na cara. E de repente aparece Ronda Rousey ali, o Elias vai indo embora de fininho. E aparece a Natália também, né? Só as velhonas ali no ringue junto com a Ronda, né? E aí então elas são interrompidas na sequência por Alexa Bliss e Alicia Fox, né? E a Alexa começa a falar que tá presente ali uma fracassada, a outra ali que a Ronda, que elas vão acertar contas em breve. E a própria Trish ali que até que não tá nada mal pela idade, né? Mas enfim... ela vai dizer também que ela tá afim do título feminino de novo e que ela quer essa chance, essa revanche dela pro pay-per-view do Hell in a Cell com a Ronda, né? Só que naquela noite ela também tinha uma parceira ali pra retornar, né? E se tratava nada mais nada menos que a mulher a seguir. E veio então a Mickie James, né? Mickie James e a Trish, que já tiveram rivalidade no passado. Inclusive já tiveram até um certo casinho, viu? Teve uma storyline que a Mickie James estava apaixonada pela Trish, né? Tinha uma dessas histórias no passado lá na WWE, saudades. Enfim, então foi lá a Alicia Fox, porque a Alicia Fox teria um combate com a Natália. Do lado de fora ficaram ali as managers, a Alexa e a Mickie até tentar interferir, mas a Ronda e a Trish botaram elas pra correr. E aí então dentro do ringue a Natália finalizou a Alicia Fox e saiu vitoriosa, né? Bom, no Evolution a gente vai ter a Alexa contra a Trish, isso já tá marcado. Vai ser interessante ver como a Trish tá ainda em ringue, como ela está saindo aí, como o que ela sabe fazer. A Lita foi bem no Royal Rumble, a Trish ficou pouco tempo no ringue, né? Mas vamos ver o que vai render num combate das duas. Pelo menos pro mando a Trish tá indo muito bem. A Trish tem uma bela voz, né? Tem uma bela voz, fala muito bem, sempre fez isso, né? Eu prefiro ela do que Lita, né? Existe uma discussão qual das duas vocês preferem. Eu prefiro ela do que Lita. Porém, eu prefiro a Shayna do que as duas. Só que a Shayna tem um certo filme queimado na WWE, por isso é pouco citada. Mas pra mim a Shayna supera as duas ali, né? Até por ter títulos masculinos e as duas também não, né? Apesar da Trish ter 7 e tal, mas sei lá. Enfim. Aí então a gente vai ter a Alexa contra a Ronda pro Hell in a Cell. Não foi confirmado, mas a Alexa pediu a chance lá. Inclusive até debochou na hora, né? Pô, vocês acharam que eu ia pedir a chance aqui nessa porcaria de Toronto? É legal quando vai em país diferente e começa a debochar deles, né? Enfim, os caras sabem levar na brincadeira, né? Você no Brasil chama um monte de guardinha lá e manda prender, né? Ai meu Deus, falando do meu país, fala do Brasil. É uma coisa impressionante como o brasileiro é extremamente nacionalista, né? Às vezes aparece um cara que ele nunca viu na vida, nem sabe se o cara é legal ou não, nem sabe o que o cara defende, mas vê lá com a cor do Brasil, às vezes não é nem brasileiro, mas vê com a cor do Brasil já começa a apoiar ele. Tipo, não, vou apoiar esse cara aí porque ele tá com a cor da bandeira de um território abstrato, invisível, arbitrário que a gente nomeia de Brasil. E que eu nasci aqui dentro também. Então vou apoiar ele. Ah, moleque, é uma idiotice, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas então vamos ver. Eu acho que Ronda Rousey retém contra Alexa Bliss. Até porque tivemos um segmento no backstage logo na sequência depois disso.
Da Nikki Bella e da Brie Bella aparecendo lá pra cumprimentarem todas essas estrelas ali, a Natália, a Trish, a Honda, e falarem que elas conversaram ali com o Baron Corbin, e o Baron Corbin colocou elas ali no Raw, elas já vão voltar semana que vem, né? E já tem até combate marcado contra o esquadrão da Riot. Então, estão de volta as irmãs Bella, né? Bem que a Brie Bella prometeu no passado que ela voltaria a lutar em 2018, eu pensava que seria no começo do ano, desde o Royal Rumble, mas deixaram agora pra depois do SummerSlam, né? Legal, legal. Eu gosto muito das irmãs Bellas ali, né? Que foram vaiadas, inclusive, quando falou que elas iam voltar ali pro Raw. É hipocrisia de fã de arena. Fã de arena que vai a Nikki Bella e Brie Bella é o mesmo que fica assistindo lá no Total Bellas, fica vendo fotinha delas no Instagram. É o mesmo fã hipócrita pra caramba, né? E estão de volta, né? Eu gosto delas porque elas conseguem fazer papel de heel e face ali. Eu prefiro elas fazerem um papel de heel, até pelo fato de ser vaiadas algumas vezes ali. E além da WWE, que é sempre colocar as bonitas pra serem as maldosas, as exibidas, as chatas, as extravagantes, né? Pra poder ali falar que não está estereotipando, querendo fazer parecer que as bonitas são as do bem e as feias do mal, porque isso daí acaba aqui deixando muita gente irritada. Então vamos fazer as bonitinhas, as loiras principalmente, sempre serem as maldosas aqui na WWE, né? E pra mim elas estão agindo com falsidade em kayfabe ali, né? Não que eu não acho que elas não sejam falsas na vida real também. Até por alguns históricos aí. Mas eu acho que elas estão sendo falsas aí em kayfabe. Eu não acho que elas estão tão felizes com a Honda assim, não. Até porque tá sendo especulado de ter Nick contra a Honda. Eu não acho que vai ser um combate amigável se for ter Nick contra a Honda no Evolution. Eu acho que em breve elas devem mostrar as caras delas ali. Até porque a gente conhece o histórico das irmãs Bellas. Elas fazem isso muitas vezes. E aí então... elas voltam semana que vem, vão começar ali inicialmente como Babyface, mas em breve eu acho que elas devem mostrar seus verdadeiros rostos ali. Eu não sei a Brie, porque a Brie... É verdade, né? É verdade, a Brie... Não, peraí, agora eu até esqueci de pensar nisso. Se a Brie Bella tem combate marcado por Hell in a Cell de casais, junto com o Bryan, ela tá no SmackDown ou ela tá no Raw? Tipo, vai ser a Nikki do Raw ela no SmackDown, ou vai ser as duas do Raw, só que ela só vai estar participando junto com o Bryan, mesmo estando outra brand? Que? Tipo, eu fiquei confuso agora. Ou o Bryan vai rivalizar com o Miz, só com o Miz mesmo, só que no Hell in a Cell aparece lá as esposas pra poderem ajudar, apenas isso, sabe? Tipo, o que seria mais bizarro ainda, sabe? A feud ser Miz e Bryan, igual já é, e as esposas aparecerem só no dia do combate, quando não precisam, tipo, é capaz, né? Capaz. Mas vamos ver, legal o retorno delas, até porque quem sabe a gente possa ter títulos de tags em breve ali feminino, e também é uma dupla ali que mereceria ganhar, talvez até ser as primeiras campeãs ali, até porque fizeram ali, você gostando ou não delas, fizeram muita coisa na WWE nos últimos anos ali, assim como o Paige fez, assim como o AJ Lee fez, são nomes ali que por muito tempo ali estiveram dominando a divisão feminina por um período, e hoje aí você vê outras no lugar, mas tudo começou com elas, né? Bom, aí na sequência então tava lá o Baron Corbin conversando com o Bobby Lashley no backstage, e aí o Bobby Lashley foi perguntar pra ele o que ele tinha pra ir naquela noite, e o Corbin falou, olha, eu não esqueci de você, tem um combate marcado pra você, pode ir no ringue agora que eu vou te dar o seu combate, fica tranquilo, vai lá, vai, pode ir, né? E aí então o Lashley deu 2 tapinhas meio fortes ali no Corbin, foi pro ringue, e aí ficou esperando o adversário dele. O Corbin apareceu no telão e falou, seguinte, seu adversário na verdade vai ser 2 adversários. Eu tava meio confuso aqui, mas agora que eu vi. Vai ser o Conor e Victor do Ascension, né? E aí beleza, foi lá lutar com o Bobby Lashley, não deu muito esforço também, Bobby Lashley venceu da mesma maneira ali, os dois em um combate range cap, né? Legal, o Bobby Lashley vitorioso, ganhou do Ascension, que meu Deus, eu nunca vi uma tag tão fracassada assim no main roster, hein? Ainda mais uma que foi tão bem no NXT. Ficou um ano como campeão de duplas no NXT. Chegou no main roster e virou esse horror. Meu Deus, é o fundo do poço. Bobby Lashley, então, sem saber o que fazer com ele na WWE, né? Cada vez mais colocando ele em lugares aleatórios. Quem diria, hein? Quem diria? Tem muita gente sentindo falta dele lá na Impact, hein? Meu amigo? Bom. Então, na sequência foi lá o Dean Ambrose e foi lá o Jinder Mahal, porque eles iam ter um combate individual ali, acertarem contas finalmente, enfim, né? Aí então aconteceu o combate e tal, o Mara Jane tentando interferir, o Dean Ambrose num estilo sempre agressivo, sempre violento, né? O Dean Ambrose muito, sei lá, muito loucão, parece que ele usa alguma coisa ali, alguma substância ali antes do combate, ele tá muito bravo desde que chegou, né?
E aí então o Jinder Mahal deu um certo trabalhozinho, tentou fazer ali o Callas, o Ambrose reverteu, fez o Dirty Deeds, venceu o combate. Não deixou nem o juiz levantar o braço dele, de tão raiva que ele tá. E vazou ali, com raiva, sem vibrar com fôlego, nada do tipo, sem comemorar com ninguém, né? Continua a ser um Ambrose estranho. Desde que retornou, tá muito estranho esse de Ambrose. Esse de Ambrose, ele tá incomodado com alguma coisa, ele tá com raiva de alguma coisa. Ele não tá um Ambrose gente boa, ele tá um Ambrose muito... lembra muito o Ambrose que chegou no Shield, quando o Shield era heel. Só que um pouco ainda pior, um pouco mais bruto, um pouco mais chato, sabe? Não leva nada na brincadeira, não é aquele Ambrose pica-pau, sabe? É um Ambrose realmente bravo, só que não é heel. Parece ser um heel, mas não é heel, sabe? É muito... Aí você lembra que tá marcado o Shield indo pro Super Show na Austrália em outubro, e aí você fica na dúvida, pô, será que eu aposto que esse de Ambrose aí é um Ambrose que tá só guardando o momento certo pra desabafar, pra fazer heel turn, pra dizer porque tá tão bravo, tão incomodado? Ou será que, sei lá, é só impressão mesmo ali, é só o estilo que o WWE deixou ele colocar mesmo? Porque ele não falou ainda. Só aquelas palavras com o Mahal no backstage, mas ele desde que retornou não falou ainda, não conversou ainda, não explicou como que foi esse tempo dele fora. Simplesmente voltou e pronto, assim, sabe? Tipo, lembra até é claro que foi um curto período, mas lembra até quando o Triple H voltou em 2016. Naquela vez, aquele combate de 4 fatais pelo título universal. E atacou o Roman Reigns, dando pedigree no Roman Reigns. E depois ele levantou o Seth Rollins, ajudou o Seth Rollins lá pra finalizar o Roman Reigns. E depois traiu o Seth Rollins ajudando o Kevin Owens, né? A expressão do Triple H naquela época e a expressão dos Gembros aí nesses tempos que ele tá aí retornando são parecidas, sabe? De um cara que tá bravo, tá inconformado, que não parece que quer ajudar o Seth Rollins, o Roman Reigns, mas que tá ajudando ali talvez só por um momento, não sabemos por que exatamente. No caso do Triple H era só pra eliminar o Roman, e depois ali pra ajudar o Kevin Owens. Agora, no caso do Ambrose, a gente não sabe. É muito estranho esse dinheiro. Será que o Ambrose realmente vai ficar face? Será que ele não vai ali trair? Tá muito diferente o Ambrose. Não é, pela expressão ali. Talvez a ideia da WWE é colocar dessa forma mesmo, né? Colocar o Ambrose com essas expressões para deixar o público confuso. Pô, será que esse Ambrose aí é realmente confiável? É realmente o mesmo Ambrose? Será que ele não mudou mesmo? E aí, hein? E aí? Eu acho que essa é a ideia mesmo da WWE. Mas bom. Aí na sequência, então, evento principal. Roman Reigns, campeão universal, Braun Strowman e ali depois entrou o Dolph Ziggler e Drew McIntyre, né? O combate era pra ser de dupla, mas foi quase que um range cap, porque só o Roman Reigns ali era o da vez, ele começou e não conseguiu fazer o tag mais, lutou com o Ziggler, lutou com o Drew, batalhava, não conseguia fazer o tag, tentava fazer o tag toda hora, não conseguia, até que finalmente ele fez o tag, o Drew também entrou ali, era o da vez, né? Enfim... E aí o Drew esperando o Braun Strowman entrar, o Braun Strowman virar o da vez, só que o Braun Strowman ali só ficou olhando, né? E aí o Drew e o Ziggler puxaram o Roman pro meio do ringue, começaram a dar vários chutes ali no Roman, e o Braun Strowman só olhando, né? Não quis entrar. Aí o juizão deu desqualificação ali, terminou o combate, né? Enfim, aí o Braun Strowman entra no ringue, o Drew e o Ziggler ficou olhando de longe ali, né? Meio que assustados. E o Braun Strowman levanta o Roman e bate ali no Roman, né? E vai falar pra ele: eu disse que eu não terminei com você. E aí fez muito sentido isso que ele fez, né? E aí, até frase que ele usava muito em 2017, né? No ano passado lá, de eu não acabei com você e tal. E, enfim, aí então, depois vem o Dean Ambrose lá malucão pra tentar ajudar o Roman Reigns. E aí acaba apanhando e tal, menor número. Leva lá um Claremore do Drew. E depois aparece lá o Seth Rollins. E aí o Seth Rollins também com vários hematomas lá do combate ali com o Kevin Owens. Acaba apanhando também ali. Toma um zigue-zague, toma um Running Power Slam, né? Então o Braun Strowman pega o Roman, faz um Running Power Slam no Roman também, né? E aí, meu amigo, assim, eu fiquei na hora pensando, pô, cara, se o Braun Strowman tivesse realmente querendo trollar o Roman e, tipo, ele não fosse fazer o cash-in no Hell in a Cell, fosse fazer antes, como no caso poderia fazer aí, tipo, ele já teria feito, porque tava o Dean Ambrose nocauteado, tava o Seth Rollins nocauteado e tava o Roman Reigns nocauteado. Não tinha como o Dean Ambrose e o Seth Rollins atrapalhar ele, e não tinha como outra pessoa atrapalhar ele. Só tava o Roman Reigns ali, e morto pra caramba, até mais do que na semana passada. Se ele quisesse, ele poderia muito bem pegar a pasta Money in the Bank, fazer o cash-in e se tornar campeão universal.
Como ele não fez é porque, de fato, ele quer deixar agendado pro Hell in a Cell. Porque não teria sentido ele ter a oportunidade, como teve nesse show do Raw, e não querer fazer. Se ele não quis fazer nessa oportunidade tão clara, então não tem pra que ele querer fazer nas próximas semanas ali. A não ser que seja uma oportunidade mais clara ainda possível, mas ainda assim acho que essa já era suficiente. Então a ideia do Braun Strowman é de fato querer soltar no Hell in a Cell. Então não é talvez uma mentira dele igual eu pensei que poderia ser ele querendo trollar. Ele vai cumprir a palavra dele e vai fazer o cash-in só no Hell in a Cell. O que eu acho ali, já falei no começo do vídeo, bastante tosco isso, né? E aí você vê ali no final o Drew e o Ziggler comemorando. E assim, faz sentido isso que ele fez, porque realmente, semana passada ele foi quebrado pelo Shield na mesa dos comentaristas. Então, tipo, pô, não tem sentido o Braun Strowman depois na semana seguinte virar parceira do Roman Reigns, respeitar o Roman Reigns, ele não atacar o Roman Reigns, não querer fazer igual com ele, igual com o Dean Ambrose, igual com o Seth Rollins. Ele tinha que fazer mesmo. Tinha que fazer mesmo depois do que fizeram com ele. E foi exatamente o que ele fez. Ele retribuiu, então ele fez novamente ali o que fizeram com ele na semana anterior. Se vingou. Porém, não fez o cash-in. Então o ponto é esse. Ele não tá mentindo pelo que parece. Ele realmente quer deixar agendado pro Hell in a Cell. E é isso, né? Vamos ver nas próximas semanas como isso vai se levar. Eu acredito que na semana que vem ou na outra possa ter um combate do Braun Strowman, Ziggler e Drew contra Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose, né? O Shield ali contra a aliança do Braun Strowman. Provavelmente rola uma dessa aí nas próximas semanas para promoverem. E é isso aí, né? Vamos ver aí então o desenvolver das próximas semanas. Eu ainda torço para que o Braun Strowman faça o cash-in antes, que seria muito mais legal do que ficar aguardando para Hell in a Cell, porque sinceramente, cash-in agendado não é cash-in. Mas é isso, comenta o que vocês acham, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!